Olá, minhas queridas! Sejam bem-vindas ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Eu sou a Cíntia Mion e hoje eu estou fazendo uma live com uma pessoa muito especial, que é a nutricionista Karina Aguiar. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é a alimentação e autocuidado. É super importante que vocês prestem bastante atenção no que a Karina tem para mostrar para a gente, mas também que possam fazer perguntas, que possam interagir com a gente, porque a gente vai trazer informações bem relevantes para a gente cuidar daquilo que é fundamental, que é do nosso corpo. Quando a gente fala em alimentação e autocuidado, eu não posso deixar de falar de algo bastante importante. Hoje é Dia Internacional da Saúde Mental e nós não poderíamos deixar de falar sobre isso aqui hoje. A saúde mental é como se fosse o pilar de uma casa. Quando a gente cuida desse pilar, a construção fica firme e a gente consegue ter aí a segurança de que nada vai desmoronar. Mas quando a gente não cuida desse pilar fundamental, a gente acaba realmente tendo problemas. E é isso o que a gente busca falar hoje também. Falar dessa conexão que é a alimentação, a saúde mental e o autocuidado. Tô esperando então a Karina chegar para a gente começar a nossa live, que vai ser muito legal. Vou chamar a Karina para ela se apresentar e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o tema que nós vamos falar hoje, tá bem? Vamos lá, Karina. Olá, olá, noite. boa noite. Tudo Nossa, bem? tudo jóia. E você, como estão? Eu tô Todas, né? bem. Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá para a nossa live. Nossa, super live, é isso aí. Muito esperada, né? Muito, muito e muito agradecida. Muito feliz de estar com você. Você, Cíntia, é Imagina. uma pessoa, nossa, minha querida psico, que eu admiro muito. Então é um prazer estar aqui. Uma honra trazer você para falar com as queridas aqui do projeto e também com as pessoas que te seguem, tá bem? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Se apresenta, fala um pouquinho de você. Então vamos lá. Então eu sou a Karina. Eu tenho 44 anos, sou mãe da Maria Eduarda, tem 10 anos e estou autônoma, empreendedora, atendendo em consultório, agora nas redes sociais, que foi o meu último desafio aí. Uhum. E fora os nossos biquinhos, né? Aula de reforço, de final de semana da filha, o corre-corre. E vamos que vamos, com coragem. Mãe turista, né? É isso aí. A gente faz um pouco de tudo, né? Uber Nossa, mãe, né? mas é bom, né? É uma maturidade aí, uma evolução, né? Isso, é A gente é vai. um autocuidado também, né? Poder cuidar delas. Exatamente. É um desafio, né? Equilibrar os pratinhos, como você diz, e o autocuidado e o cuidado do próximo, né? Que a gente é referência, né, para a família. Então, é um Isso, papel generoso. é verdade. E a gente vai falar hoje de um aspecto muito importante, né, Ká? Porque assim, quando eu pensei em te chamar, né, para juntar aí o Outubro Rosa, eu pensei no seguinte: a gente fala
muito no Outubro Rosa sobre a importância de fazer os exames preventivos. E isso é fundamental, é super importante. E acho que essa campanha é super válida para conscientizar cada vez mais as mulheres a procurarem, né, os locais para fazer os exames e fazerem o autoexame também. Mas quando a gente fala de autocuidado, a gente não tem como lembrar, de não lembrar, aliás, da alimentação, que é a base de tudo, né? Sim, sim, sem dúvida. E ao mesmo tempo, parece que é muito lógico, né? Autocuidado, alimentação, saúde, como não, né? Isso, Parece ser muito óbvio, mas e como que é isso no dia a dia? a prática é outra, né? Isso, encaixar esse autocuidado no nosso dia a dia. No meio dos pratinhos que a gente tem para equilibrar. Sem dúvida, sem dúvida. E Eu ali, tô sabendo que você trouxe uma visita ilustre aqui também para conversar com a gente. sim, uma Ó, convidada. tô com a minha aguinha aqui também, tá? Tá, Isso é autocuidado. então eu posso chamar ela já? Pode, por favor, chame ela. Então vamos lá. Oi, Verinha, tudo bem? Passando um Tudo ótimo. batom. Como Deixa eu você me tá? preparar para eu me apresentar. Claro, conta pra gente quem que é a Verinha. A Verinha. Nossa, que linda essa Verinha. Peraí que a Verinha aqui tá. Então agora eu vou me apresentar. Me diz, Verinha, quem é você? Eu sou a Verinha, eu sou autônoma, empreendedora, guerreira. Isso Afinal de aí. contas, né, Cíntia? Eu pago as minhas contas e eu não tô aqui por acaso. Eu sei onde eu quero chegar, o Uau, caminho a nossa. percorrer. Não, o caminho a percorrer não. A correr, porque eu não tenho tempo a perder. Isso aí, trabalhou muito hoje, Verinha. Nossa, Cíntia, uma loucura. Uma atrás do outro. Agenda. Acabou a pandemia, o povo acordou. Então agora tamo que tamo, né? Até que enfim, tava esperando esse momento. Ai, que bom, hein? Cíntia, pra você ter uma ideia, foi tão corrido, a agenda foi tão louca, que eu não lembro se eu almocei. Você tá Gente, brincando. Cíntia, agora conversando com você que eu me liguei. Eu não lembro se eu almocei. E Mas você tá com fome? fome? Não. Na verdade, Cíntia, eu vou te confessar uma coisa. Fome mesmo eu não tenho. Você acredita? Sério? Naquela correria, naquele vai e vem, e quando eu vejo a hora já passou, não dá mais tempo, o horário de almoçar já foi, não tem nem mais coerência eu almoçar, mas eu não fico sem comer nada, né? Uhum. Eu como um biscoitinho, uma torradinha, as meninas trazem bolo, eu como um pedacinho, um cafezinho, e eu sempre tenho alguma coisinha na bolsa, né? Uma balinha, uma barrinha, e assim vai. Uhum. É, não faz diferença. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu não fui de comer muito, eu nunca fui de comer muito. Então Uhum. não faz diferença pra mim, sabe? Entendi. Você toma água, Verinha? Nossa, porque eu tomo água o dia inteiro. Olha, agora eu tô aqui. Ah, porque eu falei? Não, de jeito nenhum. Hum. Eu tive na gineco. Eu tive na Ah, tá. gineco essa semana. E a gente conversou bastante e agora eu tô focada. Agora eu sou uma nova mulher, Cíntia. Eu Uau! vou beber água
E tem mais, hein? Vou fazer atividade física. Inclusive, se você tiver interesse de ir comigo, vai ser um prazer. Que a gente Ah, se eu acho que eu quero anima, sim, né? hein? Ai, É, topa? Topa. eu Eu já topo. tô, eu já tô com tudo planejado, não sei você. Mas olha, eu já vou levar o meu tênis no carro e eu vou direto daqui já para academia, porque entrar em casa é uma cilada, né, Cíntia? Cá para É nós, né? verdade, verdade. É, tem Então, razão. É melhor já ir direto mesmo. é. Bom, a gineco me pediu aquela porrada de exames, né? Com aqueles Uhum. preparos. Eu não sei ainda direito como que eu vou me organizar, mas eu vou fazer. Ah, E sim. até mesmo porque é melhor fazer atividade física do que tomar remédio, como ela diz, né? Uhum. Verdade. E sem contar, né, Cíntia, que eu tô assim, nossa, parece que a roupa tá apertada, sabe? A calça. Meu Deus do Uhum. céu, eu fico me sentindo assim. E no final do dia, na verdade, eu não sei se eu engordei ou se eu tô inchada. Porque no final do dia, até o sapato me incomoda. Então Nossa, agora, atividade física, Cíntia. Saúde, Cíntia, saúde. é isso que eu chamo de empoderamento. É isso aí. Ah, agora vai, ninguém me segura não, Cíntia. Entendi. Legal. E aí, Verinha, o que mais você tem para contar pra gente? Então, eu Que foi? Tá gripada? não é essa rinite que não me deixa, sabe? Hum, Quando não é aquela dor de cabeça que não me larga, é essa rinite. Mas eu não tô gripada não, mas também né, Cíntia, cá pra nós, com esse clima de São esse tempo Paulo, doido, né? Verdade. quem que aguenta? Que saúde que aguenta? Pelo amor de Deus, É. nossa, eu não aguento, gente. E olha que eu me cuido, hein, Cíntia? Você me Uhum, conhece, você me sim. conhece. Eu tô sempre me cuidando. É. Verinha? Oi, Oi? Tá tudo bem? não é, é um cansaço, sabe? É. Acho Uma, que você tá muito tempo sem comer, né? não, às vezes me dá isso, um cansaço, É. mas é aquela coisa do dia a dia, Uhum. uma, uma falta de energia. É Ah, isso que acontece entendi. às vezes. Eu não sei te dizer direito se é uma falta de energia, se é uma indisposição. Não sei. Acontece, acontece. Mas é passageiro. É passageiro. Acho melhor você ver isso, hein? É um sono. Um É, né? sono. Sono. Aham. Mas, mas eu te confesso, Cíntia, Hum. que eu tenho dormido muito tarde, assim, nos Ah, últimos dias. nossa. É, Ai, tem não, alguma coisa aí que não tá legal, né? São várias coisas, né, Verinha? Poxa mas vida. também nem adianta dormir cedo, porque eu deito e a cabeça não para, E não você não tá para. dormindo? São muitos pensamentos ao mesmo tempo. Ah, Então eu fico entendi. agitada. Então minha noite é, sabe, daquele jeito, daquele jeito. É, acho que você tem que também procurar uma terapeuta, né? Procurar uma psicóloga. O que que você acha? Você acha, Cintia? Você acha que eu É, preciso mesmo? tô achando que sim. Não é só ginecologista. Acho que você precisa cuidar de você de uma forma geral, né? Ai, Cintia, eu não sei, sabe? Eu tô tão acostumada já a isso. É a minha rotina, é o meu dia a dia. Não sei se eu tô precisando de suporte psicológico. Não sei nem se eu tenho tempo. Vamos achar um tempo, Ferinha. Vamos contar um pouquinho aqui para as meninas que entraram depois. O que está acontecendo, né, Karina?
Então, a Verinha, que É, muitas de vocês conhecem ou já ouviu falar, passou por aqui. é, Não sei se algumas se identificaram, mas é essa Verinha que a gente tenta lidar no dia a dia para que ela não nos domine, né? é verdade. Quer dizer, muito trabalho, vida corrida, excesso de informação, e aí acaba realmente o pilarzinho da casa acaba desmoronando, né? Sim, sim, mas acha que não, né? É verdade, verdade. Demora um pouco, é silencioso, né, o processo, porque tá muito na rotina, né? Sim, está muito no automático, né? Exato. E o autoconhecimento, você saber os seus limites e o momento que você tem que frear isso. A Uhum. Verinha, você viu, ela não percebe a sensação de fome, Sim, de tão no automático que ela tá, né? sim, Como que isso no dia a dia acaba sendo uma rotina nova aí. é verdade. Tem uma série de coisas que a gente foi falando, né? Aí na interpretação da Verinha, né? Então, ficar muito tempo sem comer, comer qualquer coisa, né? Não Exatamente. dormir direito, quer dizer, como que a alimentação ela influencia em vários aspectos da saúde, né, Ká? Sim, sem dúvida. E veja bem, que combustível é esse, né, que a Verinha está ingerindo? Uhum, Como que ela vai se sentir bem disposta, enérgica, com esse combustível que ela nem sabe o que ela come? É, na verdade, não existe uma seleção, existe uma fome. Quando ela sente, ela come o que tem ali na frente e tudo bem, ela toca a vida. Só que no final do dia, não é bem assim, né? E aí começam os sintomas, né? Então é um inchaço, a princípio se vê como um ganho de peso, quando esteticamente começa a incomodar, e aí começam os sinais, só que é muito além, né? Uma sim, pessoa que não consegue se descansar, não consegue descansar a mente, não consegue ter esses momentos de descanso com ela mesma. sim. Então, existe mesmo essa questão, Ká? Me fala uma coisa. Existe mesmo essa questão de alimentação como prevenção de possíveis doenças? O que você acha? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma pessoa que se alimenta bem, o sistema imunológico dela vai estar mais preparado para qualquer infecção oportunista, né? E o tratamento em si é outro, né? A gente está falando de autocuidado, é um mês que se fala muito do câncer de mama. Então, imagina se você tem predisposição Uhum. e você não está preparado imunologicamente para lidar com esse tratamento. Então, tudo é mais complicado. Ou abrir portas para possíveis, né, situações aí Sim, indesejáveis. Então, a alimentação, ela contribui muito nesse sentido preventivo, né? E depois de condicionamento, e com certeza um bem-estar, uma qualidade de vida muito melhor. é verdade. É verdade. É médio e longo prazo, né, o processo. Sim, e você tocou num assunto que é a questão da estética, né? Que a estética normalmente é o gatilho para ela procurar ajuda nesse sentido. E aí, de repente, a pessoa recorre a dietas malucas, a dietas da moda, a coisas que a amiguinha fez, que ela viu a blogueira fazendo, mas que não são exatamente o que ela precisa, né? Então, fala um pouquinho dessa confusão que as pessoas fazem entre alimentação saudável e dietas malucas, né? Tem muita diferença, né? As dietas malucas, elas são muito restritivas
Uhum. Então, o que que acontece? Você acaba não ingerindo nutrientes na quantidade adequada para atingir um objetivo a curto prazo. Uhum. Então, às vezes é uma festa, é uma viagem, e é um preço muito grande que você paga para chegar a esse objetivo no sentido de saúde mesmo, né? Uhum. Então, é isso que tem que ser muito bem ponderado. Que significado tem esse evento, essa situação, essas férias, esse verão, que compromete a tua saúde a médio e longo prazo depois? É Porque você verdade. depois paga o preço por isso, né? Uhum. Agora, quando a gente fala de uma alimentação saudável, a alimentação ela também pode refletir esteticamente, né? Você tem ganhos, mas é como se fosse algo que fosse surgir depois, uma Uhum. conquista a médio e longo prazo. Então, eliminar quilos de um dia para o outro, você compromete as suas articulações, a sua disposição, a sua imunidade. E quando você está numa alimentação balanceada, adequada, talvez a balança, a modificação dela seja a médio e longo prazo, mas todo o seu corpo está trabalhando em conjunto, em harmonia, né? Verdade. Então, se fala tanto de estética, mas, por exemplo, flacidez. Uma pessoa com a dieta restritiva, a flacidez dela é totalmente diferente. Uma que está se cuidando a médio e longo prazo, está se envolvendo com a atividade física, criando aquele hábito diário, Uhum. e os resultados são muito diferentes. É Mas verdade. a imediatividade é algo que mexe muito, né? Tem que ser E a muito gente, refletido isso. verdade, eu acho que isso que você falou é perfeito, assim, né? A questão das metas muito numéricas, né? Então, eu quero perder X quilos até tal dia. Essas dietas restritivas, a gente fala, né? Hoje em dia, muito esse negócio de toda restrição gera compulsão, né? E eu lembro sempre daquela analogia, né? Assim, a gente não pensa num elefante cor-de-rosa. É óbvio que você vai pensar no elefante cor-de-rosa, né? Quando você não pode comer alguma coisa, é naquilo que você vai pensar, né? Então, quer dizer, Sim. tem que ser muito bem ponderado, né, cara? O proibido que se torna mais gostoso, né? É verdade. Eu falo isso com propriedade porque eu, na juventude, eu fiz todo tipo de dieta, né? Então, realmente, hoje eu sei qual é o meu limite, né? Porque dieta restritiva realmente não é legal, né? E sem contar o efeito ioiô, né? Isso. Porque você restringe, aí você emagrece, e aí o seu metabolismo, ele não entende isso, que tem começo, meio e fim. Por isso que Isso. tem que ser essa transição depois para o retorno de uma alimentação saudável tem que ser muito bem conversada, né? Uhum. Porque o que acontece? O organismo ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está tendo restrição. Aí quando você abre a porteira de novo, ele vai absorver com a velocidade. É quando a galera ganha o dobro, É, né? E aí começa tudo de novo. E aí sempre o nível acaba sendo maior. Então a restrição maior, o permitido de menor, a cabeça, a ansiedade, os resultados são muito complicados e o corpo adquire mesmo, ele absorve, porque ele fala assim, nossa, essa louca aí, o que que vai acontecer agora, né? Vamos aproveitar o que tem aqui, acumula é. tudo em gordura, né? Que é o primeiro Uhum. tecido, e depois para eliminar, nossa, é muito mais difícil. É Exato. uma idade, né?
Ou então essa situação que a gente fez aí da velhinha, né? Quer dizer, o dia inteiro sem comer, aí cai alguma coisinha, ô, escuta, não vai vir mais, né? É. E aí Então, fica um período longo em jejum, e aí isso. quando recebe é aquele carboidrato pesado com açúcar, né? Uma qualidade ruim da refeição. E não favorece, não favorece. Muito pelo contrário, aí começa a virar um ciclo vicioso, né? Uhum. E aí você acha que você come pouco, que você não precisa e não sabe por que que engorda. É, Então, você buscar essa consciência, a pessoa começar a se enxergar, sentir os seus sintomas, né? Esse autoconhecimento, as é, suas limitações, é que a gente consegue estruturar aí uma alimentação saudável. é verdade, né? Eu acho que também entender os motivos pelo qual você está comendo, né? Porque é aquela velha história, você está comendo porque você está com fome, ou você está comendo porque você quer engolir uma emoção, né? Quer esconder uma falta, quer dizer, aí entra todo aquele processo de autoconhecimento, de procurar ajuda, né? Sim, sim. E é muito comum, né? Durante a Sim. consulta, a gente acaba conversando sobre isso. Tem momentos que é interessante uma terapia, Uhum. né? Porque você tá nesse comportamento com a sua alimentação, mas isso reflete nos outros setores. Às Sim, vezes você está com o mesmo comportamento em outros setores da sua vida e você sim. não percebe. Então, quando você muda a atitude naquele determinado setor, nossa, parece que harmoniza, anda como uma música, assim, né? Os demais setores, e você Uhum. consegue os seus objetivos, o seu sucesso, inclusive na eliminação de peso. Exato, bacana isso. Claro que assim, a gente não pode comparar uma pessoa com a outra, uma Não. alimentação com a outra, e Sim, isso é sim. muito, muito bacana, né? A Zenaide está falando aqui que bacana, cá, Cíntia, estou amando esse papo. Ah, que linda! Ah, que linda. Muito querida. Legal. A gente fala também assim da alimentação, e eu também vou falar com conhecimento de causa, né? Eu tenho Uhum. 46 anos e o que eu comia quando eu tinha 20, hoje em dia não é o mesmo tipo de comida que eu como hoje, né? Pode Sim. até ser, mas eu sinto uma diferença, né? Então hoje eu sei, por exemplo, que algumas coisas já não me caem bem, que algumas coisas eu não posso exagerar, né? Então, o que, que acontece, né, no corpo da mulher conforme vão passando os anos? Cá, me conta, né? Por que, que a gente Sim. precisa pensar nesse aspecto também? Porque a nossa tolerância muda, né? Uhum. Que uma máquina que já tem quantas décadas, né? Não funciona como quando tinha 2 décadas, por exemplo. Uhum. Então, É, não é? Então, a gente tem que começar a perceber as nossas limitações. E muitas das vezes, dependendo da situação, aí se nomeia uma intolerância. E às sim. vezes não é uma intolerância, é uma tolerância que agora você tem que ter controle disso, né? Hum, Por quê? Porque o nosso organismo, a nossa máquina, com o passar dos anos, ela tem desgastes. E sim. não é que é uma máquina que não é ruim, é uma máquina que não é mais da mesma qualidade. Não, não é isso. É que é uma máquina que precisa de adaptações, né? Então, realmente, isso vai muito na ingestão do álcool, da gordura, do carboidrato, do açúcar. E aí, quando se acredita que eu sou intolerante, eu ganho um diagnóstico, muitas vezes eu ganho uma muleta. Sim, sim. E eu perco a oportunidade de mais uma vez me autoconhecer
e saber das minhas limitações. Porque quando eu tenho consciência das limitações da ingestão alimentar, eu me sinto mais segura. Sim. Mais segura num evento, mais segura numas férias, por exemplo, que eu saio completamente na rotina, mais segura num final de semana, né? Sem precisar abusar e fazer mal. E sem Sim. precisar tomar, de repente, alguma medicação para tratar aquela intolerância que às vezes abre portas para outros sintomas. Aí eu começo uma sequência de medicações, sabe? Sim, sim. Boa, né? Porque assim, hoje em dia também se fala muito dessa coisa do vamos cortar o glúten, vamos cortar a lactose e tal, mas sem esse mapeamento adequado, né? E aí se restringe um grupo alimentar que de repente é importante, né? Sim, sim. Você acaba culpando um determinado nutriente, um determinado alimento, e às vezes não é ele o vilão. É só a Sim, dosagem que você pode adaptar para você e fica tudo bem. verdade. Muito bom. A Zenaide está falando. Imagina quase 7 décadas de máquina funcionando. Ah, mas a Zenaide, ela come muito bem, ela tem uma alimentação super saudável. Nossa, essa daí ganha estrelinha fácil. Ah, que legal. Isso é muito bom. E a máquina está funcionando super bem, né? Super bem, super bem. Legal. Aqui no grupo, né, Ká, tem um número muito grande, um número muito legal de empreendedoras, né? E aí a Sim, velhinha trouxe justamente essa situação de não ter horário, de ter assim uma rotina de trabalho muito grande. A gente sabe, porque a gente também é empreendedora, então não tem um horário, né? Você trabalha o dia inteiro, né? sim, sim. E essa coisa, assim, também de hoje em dia as pessoas trabalharem em casa, né? E eu Uhum. ouço falar muito disso também. Eu estou trabalhando em casa e eu não tenho limite para comer. Eu tô comendo mais, eu engordei, eu adquiri alguma doença. Que dica que você dá, né? Assim, eu sei que não se dá diquinha, mas assim, o que você pode orientar para as pessoas que vivem essa situação? Sim, sim. Então, tem manejos, né, que a gente pode ajustar no nosso dia a dia. Uhum, Então, primeiro que você tem que ter muita clareza da sua rotina. Ela tem que estar organizada. Então, eu vou trabalhar de que horas até que horas, vai ser online, eu vou para a rua ou não. uhum, E aí sim eu consigo fracionar as refeições. Então, quando se tem clareza dessa rotina, você começa a nomear essas refeições. uhum, E aí, se você está em casa, não é interessante você estar atendendo e com um pacote de biscoito ali do lado, onde uhum. você maqueia a sua fome É. e a hora passa que você não vê, Uhum. E né? não levanta da cadeira, né? Exatamente. Então tem que estipular, né, horário. Você pode deixar próximo de você. Hoje a gente tem muita opção de marmitinhas, de refeições rápidas, onde você pode fazer em casa e não precise necessariamente estar aquecendo naquele momento, mas é um alimento saudável. A ideia é não beliscar se você trabalha em casa, ter muito cuidado com isso, porque aí Uhum. esses beliscos aqui, além de maquiar a fome, é quando você ingere um combustível que você acha que está satisfeita, mas no final do dia, nossa, é quando você sente aquela fome, e aí você come o que não deve, ou come a mais, Come né? no pé Ou da come muito, mesa, né? exatamente, come doces, porque Uhum. não foi ingerido nutrientes suficientes durante o dia e o corpo cobra no final do dia. Sim. Só que você não entende, nossa, ai, eu não comi
é tal nutriente, eu não comi tal vitamina, ai, eu não comi proteína. Não, não é assim. Vem como uma fome, que aí você vai comer o que você gosta. E às Sim. vezes está associado, como você já comeu essas calorias vazias que a gente chama, né? Que é o carboidrato, biscoito, pão, exageradamente durante o dia, você mantém esse ciclo vicioso, Sim. né? E ganha peso, não consegue melhorar seu sistema imunológico, e aí vem os inchaços, o mal-estar, a indisposição, e aí tudo se repete como Verinha mesmo colocou. É verdade. E a pessoa que come na rua, né, Cíntia, que, eu não tenho como levar a minha marmitinha, eu não tenho como levar a minha lancheira. Nossa, tem self-services próximos ou não? É uma padaria? Faça boas escolhas, Uhum. né? Não chega e o olho ganha, sabe a vez? Quando você cresce Uhum. o olho. Chega primeiro, né? Exatamente. Por isso que o fracionamento das refeições é muito importante, né? Se você fez um de jejum, se você teve uma colação, na hora que você vai sair para o horário do almoço, a pessoa que vai se deslocar, ela não vai, ela consegue pensar quando ela entra, que seja num restaurante, num self-service, ela consegue pensar, raciocinar no que ela vai comer, Uhum. né? Ela não vai chegar ali naquele self-service e já. Aí, se ela tá esse tempo todo em jejum, ela vai pegar mesmo o carboidrato, a massinha, né, a coxinha, que seja. O selecionar a boa escolha fica engavetada nessas situações, porque a fome está muito grande. Então, é isso que eu oriento muito. Faça o fracionamento da sua refeição para você não chegar na reserva, Uhum. né? Entenda quando você já está entrando na reserva e evite que isso aconteça, para que você Sim, possa ter condições de fazer boas escolhas. verdade. E a questão do combustível adequado, né? Senão o Isso. carro vai pifar, né? E você tendo clareza da sua rotina, a gente consegue trabalhar melhor que combustível é interessante naquele momento para você desenvolver a próxima atividade. Uhum. Então, a próxima atividade é ir para a academia, por exemplo. Então, vamos ver aí um pré-treino interessante, um pós-treino adequado. A próxima atividade é você ir para casa e começar a fazer o seu jantar para a família, ao final do dia. Não adianta ela entrar em casa morrendo de fome também. Senão ela vai atacar mesmo o clássico pacotinho de bisnaguinha enquanto ela está fazendo o jantar e quando chega no jantar ela não tem mais fome, né? Uhum. Então, e até mesmo para ser criativa, porque já foi um dia exaustivo. Aí você vai começar a fazer o seu jantar para a família. Você tem que estar bem, disposta. Senão Uhum. você vai fazer qualquer coisa ou vai arriscar o iFood. Miojo, iFood, né? E assim vai. Isso, exatamente. É, e a mesma coisa eu acredito que valha para mercado, né? A gente Sim. fala muito daquela coisa assim de é, as pessoas buscam satisfação imediata, né? Quando elas estão ali naquela situação de privação, né, cara? Estou falando pelo aspecto da psicologia mesmo. Então, você está numa fila, pode ver, não tem um brócoli na fila do mercado, não tem uma maçã, né? Tem o quê? Snacks, né? Tem um Uhum. chocolate. Por quê? Porque é aquela hora do impulso, né? Eu tô com fome. Você não vai sair da fila, vai lá pegar um brócolis, você vai comer o que tem ali, né? Então, Sim, quer dizer, lidar com isso antes ajuda, favorece muito, né? sim. Planejamento, né? Organização. Então, sair de casa com listinha de compra e focada, né, quando entra no mercado. Porque senão você se perde mesmo. E se você entrar com fome, meu Deus do céu, aí você.
Você se perde de verdade, de verdade. E assim você economiza também, né? Se você for com foco, você economiza. Isso, economiza e evita o desperdício, né? Porque É. quando você está com a sua listinha de compra, quando você está elaborando essa listinha em casa, você já está se imaginando como você vai fazer. Quando você entra no mercado, mais uma vez volta aquele combinado que você já fez com você. Uhum. Então você consegue realmente uma lista efetiva, você já sabe o que você vai combinar com o que. Então a tua seleção dos alimentos. E quando chega em casa que vai descarregar aquela compra, o filme passa de novo. Ai, Aí a bacana. aderência no momento de cozinhar já é diferente, porque você já imaginou pelo menos duas vezes aquela situação. Fica mais fácil, parece que aquilo já aconteceu, Uhum. né? É Então, um combinado com você, né? É um contrato. isso. Então, essa brincadeira da imaginação surte muito efeito. Tem razão, muito bom. Gostei dessa dica. Legal. Fala pra gente assim, né? Em que momento que nós devemos procurar um nutricionista? Então, o nutricionista é que, na verdade, fica muito. Hoje, a grande demanda é para perda de peso, né? Uhum, Eliminar uns quilinhos. Mas o nutricionista, ele pode te ajudar, não só quando você fecha um diagnóstico, por exemplo, hipertenso, diabético, ou você está começando, iniciando, está uma transição, mas já está com sintomas, alteração de exames, começou aí uma hiperglicemia, então o nutricionista já pode, de forma preventiva, para que isso, né, não vá para uhum. frente. Mas o nutricionista, ele é bem interessante também nessa parte de tornar a alimentação mais funcional para você, Uhum. né? A forma que você lida no dia a dia com aquele alimento. Vamos evitar essa monotonia, vamos variar, porque às vezes o que acontece é isso, a pessoa acha chato até esse assunto, né? É. Porque ela não tem essa habilidade na cozinha, na verdade ela nem quer saber da cozinha, Não né? tem tempo, né? Isso. Então, o nutricionista pode trabalhar dando maneiras de cocção, onde fica mais prático e Uhum. qualquer pessoa com menor habilidade que seja consegue desenvolver. Então, a gente pode fazer esse link, sabe, do alimento e da cozinha, do lidar com a cozinha também. Bacana isso, porque Planejamento. a gente generaliza, né, Cal, o nutricionista como um emagrecedor, entre aspas, né? E não é, nossa, vai muito além. A gente trabalha muito na parte preventiva, Uhum, né? Porque uma pessoa que tem autonomia da sua rotina, organiza, se planeja, está trabalhando a sua saúde nossa, de qualidade de vida, preventiva, tudo. Então, bem-estar, o combustível, energia no dia a dia, né? Então, às uhum. vezes a pessoa ela está fadigada e ela não sabe por quê. E aí são pequenos ajustes que você faz na alimentação que não é perceptível no dia a dia por causa do automático e você já consegue melhora. Uhum. Então, Ou tem uma seja, parte educativa muito interessante, o nutricionista. Eu gosto muito, né, do comportamento, da parte educativa. Eu vou a fundo mesmo. show de bola, show de bola. Eu gosto muito desse assunto, né? E eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente não pode generalizar, né, o profissional que trabalha com a nutrição como um profissional que vai te dar uma dieta para emagrecer.
né? E a falta de informação a respeito disso é que leva realmente as pessoas a não procurarem. E tem Sim. uma relação gigante disso com a saúde emocional também, né? Porque assim, você falou exemplos aí muito importantes, né? A falta de planejamento, a gente de repente está vendo um padrão recorrente para a vida dela, não é só para alimentação, né? É isso mesmo. Essa organização é um treinamento, Uhum. né? Para até chegar numa mudança de hábito. Sim. E tem, tem quem more sozinho, Uhum. né? Que acaba sendo um treinamento individual. Mas quando você está inserido numa família, a princípio é imperceptível, mas as mudanças vão acontecendo, né? Nossa, é o filho, é o marido, é o pai que vai ali aos poucos se envolvendo, entendendo, e o benefício é para um todo, né? Uhum. Sim. Pele, cabelo, sono, energia, uma série de coisas. E para a vida, né? Sim, sem dúvida. E é A isso aí, a gente veio para longevidade. viver bem, né? Não para Sim. ficar com desgastes, reclamando, não se sentindo bem, tanto esteticamente quanto disposição. Então, tem saídas, né? Tem saídas, é a gente se permitir Sim. Sim. Se permitir. Claro, fazer escolhas, né? Fazer escolhas. Não fazer isso. é exatamente, não é fácil fazer escolhas, né? Mas são necessárias, né? E acho que faz parte do ser humano, né? De vez em quando aí fazer algumas escolhas que não são muito gostosinhas, né? Mas faz parte. Ó, o Antônio está perguntando aqui, como montar uma refeição balanceada? Nossa, suspeito esse Antônio. Então vamos lá. Então, uma refeição balanceada é uma refeição que abrace o maior número de nutrientes possíveis, né? Então, dependendo do seu objetivo, e quando eu falo objetivo, não é só de performance, estética, mas eu digo assim, se você tem um diagnóstico envolvido e tudo mais, a ideia é você sempre iniciar esse prato, digamos assim, pela sua proteína, e Uhum. depois você coloca a sua porção de carboidrato, e essa quantidade é conversada com o nutricionista, né, em consultório. E você complementa com vitaminas, minerais, onde você vai estar encontrando em legumes, verduras, quem gosta de comer doce com salgado, a fruta junto. Uhum. Um prato colorido é um prato equilibrado, balanceado. E o interessante é você sempre variar, né? Sempre brincar com essas cores. Então, tenha no seu prato mais de 3 cores, que com certeza você está atingindo, inclusive as fibras. Legal. E, e ter essa brincadeira consigo. Nossa, ontem eu comi tal cor, hoje eu vou estar variando, seja no suco que você vai pedir para acompanhar. Aí você consegue balancear e sem sofrimento. Você pode fazer escolhas que te agradem e não comer por obrigação. Sim, sim. Porque tem muito isso também, né? Ah, eu vou precisar comer uma coisa que eu não gosto. Não, né? Não, não. E tem muitas pessoas que vêm assim, eu tenho o paladar infantil, que é aí aquele paladar mais focado no amarelo. Macarrão, arroz, batata, né? Uhum. E esse paladar infantil, ele também traz uma consistência específica. E se essa consistência que te agrada,
Então vamos aproveitar esse gancho da consistência e se permitir nessa consistência a estar variando essas cores, Uhum. né? Então, dentro do que você gosta, a gente procura aí ganchinhos para estar inserindo. Então, por exemplo, os legumes assados, ele traz uma consistência interessante, não fica aqueles legumes com cara de comida de hospital, como muitos dizem, né? Uhum. Até então, não precisa ser feito só na água e sal. Verdade. Eu Então, tem, adoro assado. Eu adoro legume assado, bem temperadinho. tem muitas dicas para que possa se permitir aí abrir essa variedade, para você poder consumir mais nutrientes aí no seu dia a dia. É. Gente, comida colorida não é um monte de confete, um monte de MM, hein? Boa, hein, Cíntia? Boa! Eu recebo essas piadinhas de vez em É, quando. eu sei. Bom, É, legal. Bom, eu acho que a gente conseguiu abarcar assim uma série de coisas que a gente pensou trazer, né, para essa live. Esquecemos algum assunto, algo que você queira aí trazer como um recado final? sim, que o autocuidado no mês de outubro, né? Aproveitando o ganchinho seu, Show. Uhum. tem muito da alimentação e tem muito desse autoconhecimento para você se permitir a isso, Uhum. né? Verdade. Uhum. Se eu tivesse aí uma frase, não deixa a Verinha te dominar, não. É, não seja Acorda, velhinha. acorda antes que vale a pena, né? Verdade. Né? Antes que você tenha que correr, não para fazer um exame preventivo, mas para fazer alguma coisa corretiva, né? Isso. Muito Que dá legal. tempo, né? Dá tempo de Dá virar o tempo. jogo. Dá tempo mesmo. O autocuidado é que nem cuidar de uma plantinha, né? Eu tô aprendendo a cuidar de planta, tá, gente? Virei essa pessoa este ano. E eu Olha. gosto muito de falar isso, né? Cada planta é uma planta. é, Aqui, né, no consultório, no meu consultório virtual, tem um monte de plantinha. Cada uma tem um jeitinho, né? Cada uma precisa de uma quantidade de água em várias frequências diferentes, mas a gente precisa estar olhando para elas, né? A gente precisa estar cuidando, a gente precisa alimentar, né? Uhum. Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas que passam, né, por mim aí no dia a dia, né, nos atendimentos online. Você tem que olhar para você como se você estivesse cuidando de uma plantinha, né? E muitas vezes você vai notar agora que você está nesse mundo das plantas, você manteve aquele vasinho na mesma posição durante muito tempo. E aí, de Uhum. repente, ela não tá mais como antes. Muda a É, tonalidade da folha, ela não tá mais tão bonita. E aí, a gente tem que mudar a estratégia, tem que mudar o local dela. E aí você uhum. troca de lugar, ela ganha vida de novo. Então é isso na nossa vida, né? Às vezes a gente se acomoda com alguns hábitos, e eu digo isso pela alimentação, e você não tá mais tão bem como antes. E aí você tem que mudar a estratégia, Sim, né? sim, Não dá para acomodar. Agora seja perceba o momento dessa mudança, sim. né? Antes que você perca aí aquele verdinho da folhinha, né? Dá para Uhum. antes a gente conseguir mudar a estratégia, o local Verdade. dessa plantinha. Isso, ou vaso, né?
Mas as mudanças são necessárias. Muito legal isso. Cara, assim, a live foi uma delícia, né? Eu só agradeço aí por você ter aceitado esse convite, né? Oh, imagina, como não? Ô, Cíntia, você sabe o quanto que eu gosto de você. Estou muito feliz. E Imagina, eu- é recíproco. E assim, que seja uma das várias que você vai fazer daqui para frente, das várias lives, dos vídeos e das oh, se Deus quiser. orientações que você vai dar para as pessoas, tá bem? Amém, amém. Com Com muito certeza. prazer. Nossa, estou muito contente mesmo. Legal. Quero falar assim, dar um recadinho final, né, para as pessoas que acabaram entrando depois. Esse aqui é um projeto, né, de empoderamento feminino. É um projeto que busca apoiar as mulheres na realização dos sonhos. Não significa que a gente está querendo que as mulheres sejam sozinhas, que não precisem de ninguém, sabe? Essas generalizações que fazem. Não necessariamente, né? A gente parte do princípio de que as mulheres podem fazer escolhas, né? E as escolhas que melhor cabem a elas, né? Então a ideia do projeto é trazer informação, ensinar e aprender também, né? Então trago empreendedoras que possam falar com as outras mulheres, que possam contar alguma história, e a ideia é que a gente consiga alimentar a rede dessa forma. E assim eu divulgo o trabalho de vocês. Muito legal. Muito feliz de fazer parte desse grupo agora. É isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Olha aqui, ó, legal, beijocas. Boa noite. Maravilhosas, Tati, linda. Obrigada, Cá. Boa noite. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi sensacional. Adorei também. Então tá, joia. Gente, essa live não fica gravada, mas eu vou disponibilizar para as pessoas que estiverem no grupo do WhatsApp do projeto e posteriormente lá no canal do YouTube, tá bom? Joia. Então E tá aí a bom. Ká também vai poder compartilhar com quem ela quiser, Sim, tá obrigada. bom? Um beijo. Boa noite, obrigada. Beijo, obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.